Olá, bom dia. A aula de hoje, então, é sobre os meridianos e as longitudes. Lembrando que meridianos e longitudes estão inseridos dentro de um assunto maior que é chamado, que nós estamos vendo, de coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas, dentro delas nós já estudamos os paralelos, que nos dão as latitudes, certo? E agora a gente vai ver os meridianos e as longitudes. Então, o que são meridianos, né? Meridianos, eles são arcos que ligam os polos geográficos da Terra, sendo, portanto, perpendiculares aos paralelos. Isso quer dizer que os meridianos, eles cortam o globo terrestre de polo a polo. Eles começam a ser traçados no polo norte e vão até o polo sul. Então, meridianos são arcos que ligam os polos geográficos da Terra e são perpendiculares aos paralelos. Isso quer dizer o quê? Que são traçados em sentido contrário aos paralelos. Eles ficam em relação aos paralelos, eles são em pé. Os paralelos, eles cortam o globo, né, no sentido leste-oeste. E os meridianos cortam o globo, são linhas traçadas no globo de norte a sul, certo? E aí, ainda sobre os meridianos, eles são, diferentemente dos paralelos, eles têm o mesmo comprimento e formam arcos de meia volta no planeta. Então, assim, os paralelos, eles começam, né? O paralelo 0 é a linha do Equador, é o paralelo maior que tem. Conforme os paralelos vão indo ou para norte ou para sul, eles vão diminuindo a sua circunferência, certo? O seu tamanho. Já os meridianos, não. Os meridianos, eles têm o mesmo tamanho. Todas as meias voltas têm o mesmo tamanho. Isso é uma característica bastante importante aí para vocês se situarem, certo? Então, diferentemente dos paralelos, tem sempre o mesmo comprimento e formam arcos de meia volta no planeta. E eles nos indicam a longitude. Então, o que é longitude? Longitude é a distância em graus desde o meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich, até determinado ponto da Terra. Então, nós começamos a medir os graus a partir do meridiano principal, e o meridiano de 0 grau é o meridiano de Greenwich, certo? Então, por marcar a longitude 0 do planeta, o meridiano que passa por Greenwich, que é uma localidade, fica em Londres, né? Nos arredores de Londres, que é a capital do Reino Unido, também pode ser denominado de meridiano principal. Então, meridiano de Greenwich, meridiano principal, é a mesma coisa. E esse meridiano de Greenwich, ele corta, né, a cidade de Londres, que é a capital do Reino Unido. Divide o globo, portanto, em 2 hemisférios, o leste ou oriental e o oeste ou ocidental. Então, meridiano de Greenwich divide o globo terrestre em 2 hemisférios. Esses hemisférios são hemisfério leste ou oriental e oeste ou ocidental, como nós vamos observar agora aí no desenho. Estão vendo aí? Aí tá o globo terrestre, lá em cima identificado o Polo Norte, embaixo identificado o Polo Sul. A linha em vermelho aí está chamando a atenção para mostrar o meridiano de Greenwich, que é o meridiano de 0 grau, certo? E a distância do meridiano de Greenwich a qualquer ponto no planeta no sentido leste ou oeste vai nos dar o quê? Vai nos dar a longitude. Então, o meridiano de Greenwich, ele divide
o globo em 2 hemisférios. Hemisfério leste ou oriental e hemisfério oeste ou ocidental. Outra diferença entre paralelos e meridianos é que, enquanto os paralelos marcam latitudes que vão de 0 a 90 graus, ou a norte do Equador ou ao sul do Equador, os meridianos marcam as longitudes, as quais vão de 0 a 180 graus, a leste ou a oeste do meridiano de Greenwich, o que totaliza 360 graus de circunferência da Terra, certo? Então, isso é importante vocês entenderem, que quando eu estou falando de latitude, quando eu estou falando de paralelo, eu tenho meridiano, o paralelo principal, que é a linha do Equador, e se eu for para o norte, eu vou de 0 a 90 graus. Se eu for para o sul, eu também vou de 0 a 90 graus, certo? Agora, quando eu falar de meridiano, eu vou ter longitudes. O meridiano 0 é o meridiano de Greenwich, ou meridiano principal, e eu vou para leste ou eu vou para oeste, eu vou ter 180 graus. Aí 180 graus de latitude com mais 180 graus de longitude, eu vou ter a circunferência da Terra, que são 360 graus, certo? Então, a longitude de um lugar é definida pela distância em graus, desde o meridiano de Greenwich até um ponto qualquer na superfície terrestre. E para cada um deles existe um lado oposto do globo, que é chamado de antimeridiano. Então, como os meridianos são linhas, como vocês podem perceber aí, que cortam o globo, e o globo é redondo, é esférico, aonde eu pegar, por exemplo, se eu pegar esse meridiano aqui, achem aí 60 graus, acharam o meridiano de 60 graus? Lá do outro lado vai ter, se eu der a volta completa, ela vai se completar do outro lado também, de outra face do globo terrestre, certo? E essa outra parte que fica no lado oposto é chamado de antimeridiano, ok? Vamos mudar então o desenho. Aí nesse desenho, esse daí é o quê? É o planisfério, e ele tá demarcando os hemisférios leste e o hemisfério oeste, certo? Achem aí a linha do meridiano de Greenwich, acharam? Lá no meio, passando lá na cidade de Londres, né? Cortando a cidade de Londres, lá no Reino Unido. Então, do lado leste, nós temos o hemisfério leste, que está aí numa tonalidade mais escura. Do lado oeste, nós temos o hemisfério oeste, que está em amarelinho. O hemisfério oeste, ele também recebe outro nome, ele também pode ser chamado de ocidental. E o hemisfério leste pode ser chamado também de hemisfério oriental. Então, aí tá o desenho, né? O planisfério, para vocês observarem e entenderem o que eu tô falando, porque aí sai do plano da imaginação e entra no plano da visualização. Então, por isso que eu coloquei esse desenho aqui, para vocês visualizarem. E vocês têm que saber isso daí bem definido, o que é meridiano, o que é paralelo, qual é a orientação do meridiano, qual é a orientação do paralelo, para que lado é um hemisfério, para que lado é outro hemisfério. Isso aí vocês têm que ter bem definido para vocês poderem entender o cruzamento dessas coordenadas geográficas, que é o próximo slide que nós temos aí. Então, cruzamento das coordenadas. Então, quais são as coordenadas que nós temos? Latitude e longitude. E agora
ou seja, paralelos e meridianos. E agora nós vamos ver como que usando paralelos e usando meridianos, como usando a latitude e a longitude, nós vamos poder nos localizarmos num ponto no globo terrestre. Então, os paralelos e os meridianos são perpendiculares uns aos outros. Um é no sentido norte e sul, e outro no sentido leste e oeste, certo? Assim, por um lado, é possível traçar quantos paralelos quisermos numa variação de 0 a 90 graus ao norte ou ao sul do Equador, totalizando 180 graus. Por outro lado, também podemos traçar quantos meridianos quisermos numa variação de 180 graus a leste ou a oeste de Greenwich, totalizando 360 graus, conforme eu falei já no slide anterior. Dessa forma, paralelos e meridianos se cruzam em qualquer ponto do globo, sem exceção. Sempre que você traçar um paralelo e um meridiano, em algum lugar do globo eles vão se encontrar. E aí você vai ter que saber qual é a localização ali, porque tudo vai estar medidos, calculados em graus, certo? Então, é necessário apenas conhecer os graus correspondentes à latitude e à longitude. E também, né, saber se é no hemisfério norte e sul ou se está localizado no hemisfério leste e oeste. Então, observem aí esse planisfério, observem a imagem. Aí ele dá um exemplo. Ele mostra a localização exata de um navio a 45 graus sul de latitude e 45 graus oeste de longitude. Olhem no globo e observem aonde está o navio. Viram aí, ó? A linha traçando 45 graus de latitude e a linha traçando 45 graus de longitude. 45 graus de longitude oeste, certo? O ponto onde encontrou-se um paralelo com o meridiano é onde está o navio aí localizado no planisfério. Observem aí aonde que é essa localidade. E é assim que todas as cartas de navegação, tanto aéreas quanto marítimas, são feitas através do encontro, né, da interseção de um paralelo com um meridiano. Eu quero que vocês leiam esse assunto novamente. Eu vou parar por aqui hoje. Você só tem a página 36 hoje, a 37 para ler, para grifar os pontos importantes na apostila e para colocar lá no aplicativo se vocês não entenderam alguma coisa. Gente, eu estou continuando a aula. Se vocês não colocarem lá para mim alguma pergunta e dizer, professora, eu não entendi isso, não tem como. Eu estou achando aqui que eu estou fazendo a melhor aula do mundo, a mil maravilha, né? E todo mundo está entendendo tudo, porque até agora ninguém colocou nada lá perguntando, eu tenho dúvida nisso e naquilo, ninguém falou nada. Então, para mim, tá tudo caminhando certo. Só que eu sei, eu tenho consciência que esse assunto é difícil e daqui a pouco vocês vão estar fazendo atividade assim, tantos graus de latitude, tantos graus de longitude, aonde que é localizado esse ponto no planisfério. E aí, vão saber? Então, por favor, leiam a página 36, a página 37, grifem as partes mais importantes. Não esqueçam de que, se tiverem alguma dúvida, coloquem a pergunta lá para mim, certo? Para ver se eu tenho que reforçar mais alguma coisa. Porque assim, se nós estivéssemos na sala de aula, eu estaria mostrando ao vivo para vocês no mapa, aonde que não é, como é que faz. Agora sim não dá, né? Não tem como. Eu tenho que colocar o desenho e explicar o desenho aí para vocês. Então, pode ser que fique alguma dúvida. Então, se tiverem alguma dúvida, por favor, não fiquem com ela. Aí, aqui na página 37, tem essa atividade do cartografar, que nós vamos fazer. Vocês vão fazer essa atividade e eu vou corrigir na
quinta-feira. Na aula de quinta-feira eu já passo a correção. Então, portanto, antes disso, vocês já vão tirar foto e colocar lá no aplicativo. Depois, lá na página 38, tem uns jogos geográficos que é do material de apoio. Isso aqui eu vou deixar para passar na quinta-feira, para vocês entregarem na próxima segunda, ok? Então, por hoje é só. Até quinta-feira. Tchau, tchau.